de calabra nagastuiando comanai, de calabrasteri bidiclanto comanai. Nesta madrugada, o Senhor traz o despertamento à nação. Lamastuiando comanabrastuiando comanabrastuiando comanai. Despertai-vos, despertai-vos, e se arrependei, e se voltai ao Senhor, porque o dia do furor do Senhor está se aproximando, o dia da ira do Senhor contra a terra, contra os habitantes da terra, que deu as costas para o Senhor, que deu as costas para o eterno Deus. Está vindo o furor do Senhor contra as nações, porque os homens fraudulentos, os homens soberbos, os homens que andam na corrupção, desprezou a salvação do Senhor, desprezou a palavra do Senhor, desprezou a profecia do Senhor. Ribiastuiando comanai, despertai, despertai os habitantes da terra, despertai aos ouvintes da palavra, despertai todos aqueles que têm ouvido a voz do Senhor. As práticas pecaminosas têm cheirado mal às narinas do Senhor, aqueles que estão brincando em cima dos púlpitos estão cheirando mal as narinas do Senhor. O juízo de Deus está descendo sobre a terra, e a colheita de Deus já começou, e alguns Deus estão colhendo, porque estão zombando, estão brincando com a palavra e com o altar do Senhor que é santo. Ribiastuiando comanai, decalabrasteri bidiclanto comanai. O sinal de Deus para esta terra nesses últimos dias não é de paralítico levantando. O sinal de Deus para a terra nesses últimos dias não é do cego enxergar. Os sinais de Deus para esses últimos dias não é de milagres acontecer, de pessoas leprosas, enfermas, insolutas, desenganado pelos médicos ser curado. O sinal do Senhor para esta terra, para esses últimos dias, é que a terra vai gemer, é que a terra vai gritar, é que a terra vai pedir socorro, mas vai lembrar que quando Deus falou para poder se arrepender e se voltar, deu as costas para o Senhor, deu as costas para o Todo-Poderoso, deu as costas para os pequeninos que Deus enviou para poder levar a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento, a mensagem do arrependimento. Porém, tivestes tempo para poder se arrepender, mas não quis se arrepender, permaneceu na soberba, nos seus próprios orgulhos, permaneceu nas suas corrupção, nas suas lascívias, na sua sensualidade. Ribiaiando, decalabaiando quebiastúbia, ribiaiando ibidicalabranai, permaneceu uiaste, ribecanto quebianai. O sinal que a nação vai ter é de dor e de gemido e de perdas e de morte. Ribiastuiando comanai, ribedecalabraiando comanai. Alabai, a minha ira vem contra a terra, e eu virei contra testemunho de vós. Não vai ser aiastuiando quebranai. A testemunha não vai ser maus pregadores, a testemunha não vai ser mais o que eu os enviei, mas eu, Senhor, virei contra testemunho de vós. Ribiastuiando comanai, ribiando comanagash,
achei, ribiando comanai, saberás que eu usei os lábios do meu servo, saberás que eu usei os lábios do meu filho, alabai de canto quebrianai, para poder trazer um despertamento, para poder trazer aos ouvidos e aos corações de todos aqueles que têm se rebeliado contra mim. Se volte enquanto há tempo, porque a terra vai gemer e os soberbos vão gemer junto com a terra vai gritar, e os soberbos, os exaltados, que confiou na sua riqueza, que confiou no braço, da sua força, do seu braço, vão gemer, vão se arrepender, mas aí vai ser tarde demais. O sinal que a terra vai ter por esses dias é de dor, é de perda, é de lamento. Pais vão chorar pela perda dos seus filhos, filhos vão chorar pelas perdas dos teus filhos, porque eu, Senhor, tenho contemplado e eu tenho visto o pecado oculto, tenho visto o que tem feito nas trevas. Eu, Senhor, tenho contemplado o que tem feito em oculto, o que tem feito nas trevas. Não vos chamei para poder andar em trevas, mas vos chamei para poder andar na minha luz. Os meus olhos têm contemplado, os meus olhos têm visto. O pecado tem cheirado mal às minhas narinas. Lideranças corruptas vão se arrepender e vão pagar um alto preço, porque não deu ouvido à minha voz, não deu ouvido à minha palavra. Pregava e ensinava, mas não vivia, e outros deixou de ensinar, deixou de pregar a palavra que eu vos dei. Minha palavra é pura, minha palavra é pura. Ribiastuiando quebrianai, ribiando comanabra súbia, alabasteri bidicanto quebrianai. As denominações hão de sentir o peso da minha ira. Ribiastuiando quebrianai, ribiaster. As denominações que deixou o pecado entrar e predominar, e não tem mais disciplina, não tem mais disciplina, não tem mais mensagens que confrontam o pecado, mas mensagens que massageiam o ego daqueles que estão inchados dentro da minha casa. Ribiastuiando quebrianai, virei como fogo de justiça contra vós. Revelei o meu amor, mas porém não quis, e a minha ira e o meu fogo vai se revelar. Contra vós virei, contra vós como testemunha. Shanayando ribiaster, decalamatuiando ribinamasubia, ribiaster bidicanto quebrianai. Tempo de dor está chegando. Tempo de dor para aqueles que estão brincando com a minha palavra, mas aqueles que andam em minha presença, aqueles que estão se esforçando, aqueles que estão remindo o seu tempo, que estão andando prudentemente, vendo prudentemente, esses o sol da justiça onde nascer para eles, esses o meu refrigério vai vir com consolo sobre a vossa
alma. Ribiastuiando quebianai, ribiando clou, ribiando quebianai. Mas os que estão desfrutando do sabor do pecado, os que estão desfrutando da fruta proibida, dos que estão desfrutando dos prazeres proibidos, esses vão sentir o peso da minha mão sobre a vida deles e hão de saber que eu sou um Deus de amor, mas também sou um Deus de justiça e sou um Deus fogo, também consumidor, e não aceito o pecado na minha casa. Ribiastuiando quebianai, decanto comanai de calabranai, declanto comanava sub de calabranai. O sinal que a terra vai ter é de gemido e de perdas. Ribiastuiando quebianagassuiando quebianai. Vou entrar no meio do sistema político e ribiastuiando quebianai. Vou descer a sepultura lá dentro do meio do sistema político. Vou descer nos altares e vou varrer e vou tirar muitos que já estão brincando ao ponto que estão cheirando mal, ponto que estão como podridão diante das minhas narinas. Vou descer no meio da congregação, ribiastuiando quebianai. Aqueles que têm ouvido a minha palavra e não têm colocado em prática, eu descerei com justiça, ribiastuiando quebianai, porque o pecado de muitos estão como podridão diante das minhas narinas. Irei eu chacoalhar a terra por esses dias, irei chacoalhar a terra por esses dias, e saberás que eu sou Deus que mando e desmando, e que ainda sou o dono da terra, e todo o poder e o domínio e o controle está nas minhas mãos. Quem vós pensa que é, vós sois pó e cinza, não vai contender alabai a criatura com o Criador. Eu vos criei, obra-prima das minhas mãos, para louvor do meu nome, e não para poder se rebeliar contra mim. Irei eu descer nos programas de televisão que tem zombado e escarnecido da minha obra, que eu enviei meu filho para poder morrer por ela, e eu requerabato e ando comanai, cobrar daqueles que estão zombando da minha obra. Eu irei cobrar, ribiastuiando quebianai. O sinal que esta terra teve ainda não foi nem o início do que está por vir. A dor que os zombadores já sentiu, dor da perda, não é nem o início do que ainda vai sentir. Vou eu quebrar o vaso, como o vaso é quebrado na mão do oleiro, e eu quebrar alguns sobre esta terra. Vou quebrar alguns e vou fazer deles outros vasos, conforme parecerem aos meus olhos, mas outros eu não vou quebrar. Outros vão descer à sepultura, porque não quis se arrepender, zombou demais, escarneceu demais, brincou demais. Eu estou descendo sobre esta terra, e estou descendo, não é para poder alabatuiando quebianai, ribiando comanava subiando quebianai, para poder passar a mão, mas vou descer com justiça. Aos meus permanecei, aos meus servos e servas que andam em minha presença, permanecei se esforçando dia após dia, porque a vossa recompensa está chegando. A vossa recompensa está chegando. Ramaste, libiando cloume de calamanai. O que eu falo, muitos não entendem, mas quando começar tudo a acontecer, hão de entender e hão de saber
que eu, Senhor, te falo e uso os meios desse tempo para poder alertar todos os povos, para poder alertar as igrejas, para poder alertar todos. Uso o meio a qual tem de utilidade nesses dias, que as informações tecnológicas, que as informações das redes sociais, eu tenho entrado por meio das redes sociais e tenho agido. O inimigo da vossa alma tem usado as redes sociais para derrubar muitos, mas eu também tenho entrado por meio dela para poder levantar muitos nesses últimos dias. Escutai a minha voz, escutai a minha voz e despertai-vos, 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 porque o dia do Senhor está chegando. Despertai-vos, despertai, despertai, porque o dia do Senhor está mais perto do que você possa imaginar. Ramanagai, ribiando quebre a súbia, ribiando comanava subi de calabranai, declanto quebre astubiando comanai, de calamanagastuiando comanai. A minha graça é sobre os meus, mas a minha mão está descendo contra aqueles que é contra mim. A minha graça é sobre aqueles que estão andando na minha presença, mas a minha mão está descendo contra aqueles que têm zombado, que têm escarnecido. A minha mão está vindo contra vós, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, essa profecia que os irmãos acabou de ouvir, hoje Deus me despertou, já é manhã praticamente, 5 horas da manhã, por volta de meia-noite, eu, como de costume, meditando na palavra, fui para o meu quarto, fiquei mais ou menos ali por volta de 1 hora da manhã, minha esposa veio e deitou, que ela estava aqui na sala, e eu deitei um pouco ali, e Deus não deixou eu dormir. Sempre como às vezes, quando Deus quer me mostrar algo muito forte, e eu deito por volta de 2 ou 3 da manhã, o Senhor não deixa eu dormir, eu volto a orar, e sendo assim Deus me mostra algo muito forte. E eu fiquei ali deitado, sem sono, por fim eu levantei, e a minha esposa perguntou: para onde tu vai? Eu falei para ela assim: eu vou para a sala orar. E eu vim para cá e comecei a orar, a clamar ao Senhor, e quando foi mais ou menos 3 horas de oração, Deus começou a me mostrar, irmãos, me mostrar tudo quanto em mim tomou em profecia, que os irmãos ouviu ali. Deus foi me mostrando em visão. É tempo da igreja se despertar, daqueles que estão afastados voltar, e daqueles que não estão dando ouvido à palavra de Deus, dar ouvido à palavra de Deus. O Senhor está usando seus servos, não é por vontade do homem. Diz o apóstolo Pedro que a profecia ela não vem por parte de homens, mas ela vem por parte de Deus. Quando Deus nos toma, a gente não consegue se conter, e Deus está usando o meio que Ele tem nessa época. E qual é o meio que nós temos, na verdade, nessa época? Deus usa o meio que a gente usa para poder falar, que é as redes sociais. Se o diabo tem usado as redes sociais para poder influenciar pessoas a se afastar de Deus, Deus está usando as redes sociais para poder trazer o povo para perto dele, através das nossas vidas. Então é tempo das lideranças se despertar, é tempo do povo se despertar, é tempo das lideranças botar a boca no pó e buscar o direcionamento de Deus para as suas congregações, para poder estar levando uma palavra sadia de salvação, uma palavra que vai gerar frutos de arrependimento no coração daqueles que estão ali ouvindo a palavra, e quando sair dali, viver e praticar esta palavra. Os dias são maus, as coisas que vai vir pela frente aí, a terra vai gemer, e aqueles que não deu ouvido à palavra do Senhor vai gemer junto com ela. Jesus está voltando, e nós estamos alertando a todos. Eu trouxe
Essa profecia que Deus me tomou não foi debaixo de uma vida descompromissada, não, irmãos. É debaixo de oração. Debaixo de oração. Eu estava ministrando mais cedo na igreja, no Dia dos Pais, e quando cheguei em casa, estava queimando já desde mais cedo em meu coração, para poder estar me separando mais para Deus. Desde mais cedo que Deus já estava falando fortemente no meu coração, que queria que eu me dedicasse mais. E isso que eu tenho feito nesses últimos dias. Tenho me entregado a mais ao Senhor. Tenho procurado a estar cada dia mais com a boca no pó, meditando em sua palavra e sempre pedindo um direcionamento de Deus. Porque todo homem de Deus e mulher de Deus precisa constantemente buscar um direcionamento de Deus para que possa andar conforme o que Deus quer que ele ande. Que Deus te abençoe, que você possa se levantar, se despertar cada dia mais, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para que venha alcançar outras pessoas, em nome de Jesus.